Salve Maria Santíssima. Se a gente bem for percebendo, ficar atento, hoje se preza muito por um saber, mas um saber fútil. Um saber onde eu me orgulho porque eu sei das coisas. Eu me arrogo e me torno arrogante no sentido mais próprio do termo, porque eu tenho títulos, eu tenho diplomas, eu tenho um currículo bom, eu sou uma pessoa que pode mostrar que pode se sobrepor às outras, que pode convencer, persuadir, às vezes até humilhar. Então, saber é tido como uma arma, mas uma arma de soberba, uma arma de orgulho, uma arma de humilhação. Isso é um homem esperto, o homem astuto, o homem talvez até inteligente em certo sentido, mas não é o homem sábio, não é o homem que é movido pela sabedoria. São os 7 dons infusos do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. E na hierarquia, o primeiro mesmo é o mais importante. A sabedoria é o cume desses dons. O menor é o temor de Deus, aí vai ascendendo até chegar à sabedoria. Então, o homem sábio, a sabedoria, que quer dizer também degustar, dar sabor. E como é que nós vamos dar sabor à vida das pessoas? Como é que nós vamos dar esse prazer sadio e santo, salutar e necessário para a vida do mundo? Sendo esse sal da terra, sendo essa presença de Deus na vida do irmão que sofre, do irmão que chora, do irmão que está no pecado grave, na infelicidade, e muitas vezes acha que está feliz, acha que está em paz, mas com a falsa paz, com a paz mentirosa. Nós precisamos não ser juízes cruéis, nós precisamos não ser pessoas que vivem na presunção de saber tudo, mas um dos sinais do homem humilde, do homem sábio, aliás, do homem sábio, é a humildade, é a pequenez e é a busca pela verdade. Não uma verdade ou outra, ou duas ou três, ou a minha verdade, mas a verdade. O Senhor Jesus falou para nós e fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o princípio, o meio e o fim, a finalidade última de nossas vidas. Então, irmãos, hoje, infelizmente, nas universidades, não só hoje, né? Assim que foi feita as universidades, e foi a igreja que deu pontapé nas universidades, a igreja católica, mas de lá para cá houve uma decadência no aprendizado. Uma decadência também no que é a sabedoria. Não só no conceito do que é a sabedoria, mas o homem sábio cada vez mais foi ficando mais extinto. A gente fala muito dos animais em extinção, né? De certa forma, a gente poderia falar que um homem, como fala Aristóteles, é um animal político. Outros filósofos falam que o homem é um animal racional. Outros que o homem é um animal religioso. Mas vamos colocar bem claro que mais do que isso, às vezes a gente corre o risco de se comportar como os animais irracionais, como quem não tem uma alma, como quem não tem uma vontade firme e livre, como quem não tem uma inteligência iluminada pela fé. O cristão, a inteligência dele é turbinada quando ele vive na vida da graça e alimenta essa vida na graça. Santo Tomás de Aquino fala de um organismo espiritual, aonde a graça ela lá é infundida e nós vamos crescendo em graça cada vez mais. Então essa é a ciência dos santos. As universidades têm, como eu falei, desde da sua criação até hoje, em declínio. Vai um declínio, declínio, declínio. Hoje as faculdades formam e as universidades homens para a profissão, para o diploma, e não para a sabedoria, não para a verdade. Muito diferente da filosofia clássica, muito diferente da escolástica, do tomismo, muito diferente dos primórdios do cristianismo. Então não é mais a busca da verdade, a busca da sabedoria, a busca de ser construído, não de forma egoísta, mas para o bem do outro. Mas só
a busca do dinheiro. Tudo gira em torno da economia, né? Mas a nossa ciência deve ser a ciência dos santos. E eu vou ler aqui um sermão de Santo Afonso Maria de Ligório. É um dos santos que eu mais amo e indico para você esse livro. Máximas Eternas, Santo Afonso de Ligório. Compreendamos bem que os verdadeiros sábios são os que sabem assegurar a amizade divina e o paraíso. Novamente. Compreendamos bem que os verdadeiros sábios são os que sabem assegurar a amizade divina e o paraíso. E quem não faz isso é o quê? É idiota, é burro, está na desgraça, está na inimizade com Deus, quando nós escolhemos o pecado. Isso não é inteligência. O ateísmo é um sinal profundo de falta de inteligência. Profundo. Tal é a ciência dos santos, que, segundo o sábio, Deus dispensou ao patriarca Jacó e concede a quem lhe pede. Peçamo-lhe sem cessar, que nula dê também. Você que está ouvindo agora, compartilhe com outros grupos, né? Com seus irmãos essa palestra, tá bom? A gente vê compartilhando, às vezes, uma mulher quase nua, a gente compartilha uma pessoa dizendo palavrão, músicas imorais, compartilha. Seja você que é católico, e também não católico, cristão, cristão evangélico, você que é cristão católico, você também que é protestante, compartilha esse vídeo, porque você também é chamado à santidade. Você é chamado também, se quiser, a retornar esse caminho aos primórdios da Santa Igreja, tá bom? Deus abençoe. Tal é a ciência dos santos, que, segundo o sábio, Deus dispensou ao patriarca Jacó e concede a quem lhe pede. Peçamo-lhe sem cessar, que nula dê também. Saber amar a Deus e salvar a própria alma, saber entrar no caminho da salvação eterna e empregar os meios para lá chegar, ó, que bela ciência! Entre todos os tratados escritos pelos sábios, nenhum tão necessário como um tratado sobre a arte de salvar a própria alma. Quando soubéssemos tudo mais, desde que ignorássemos o modo de assegurar a nossa salvação, nada nos aproveitariam. Todos os nossos conhecimentos seriam como esterco, como lixo, como nada. Todo conhecimento, se ele não nos leva a assegurar esse caminho de salvação. Não seríamos menos desgraçados para sempre. Pelo contrário, embora ignoremos tudo mais, se soubermos amar a Deus, seremos para sempre ditosos, felizes, alegres. Por isso, nos grita Santo Agostinho: Feliz, Senhor, que vos conhece, embora ignore tudo o mais. Feliz, Senhor, quem vos conhece. Um dia, dizia o irmão Gílio a São Boaventura: Sois feliz, Padre Boaventura, por saberdes tantas coisas. Eu, pobre ignorante, não sei nada. Podeis tornar-vos mais santo que eu? Aliás, ele falou, né? Podeis tornar-vos mais santos que eu, porque vós sois sábios, Padre Boaventura. E o santo respondeu: Se uma pobre velha, por muito ignorante que seja, souber amar a Deus mais que eu, será ela mais santa que eu. Nisto, eis o irmão Gílio a clamar: Ó pobre velha, escuta, escuta. Se amas a Deus, pode tornar-te mais santa que o Padre Boaventura. Erguem-se os ignorantes e arrebatam o céu, dizia Santo Agostinho. Ou seja, há pessoas que são ignorantes, mas eles se erguem pela vida de santidade e ganham o céu, arrebatam, né? Atraem o céu para eles e são atraídos para o céu. Quanta gentinha, simples, grosseira e analfabeta, mas que sabe amar a Deus, se salva, ao passo que muitos sábios do mundo se condenam. São aqueles, e não estes, que se devem chamar os verdadeiros sábios. Oh, como foram sábios São Pascal, São Félix, um capuchinho,
e São João de Deus. Apesar de ignorantes como eram nas ciências humanas, são sábios todos os santos que disseram adeus ao mundo, para ir esconder-se nos claustros ou viver nos desertos, como São Bento, São Francisco de Assis, São Luís de Toulouse, que renunciou à esperança de subir a um trono. Que sábios são todos os mártires e todas as virgens que na primavera dos anos renunciaram às alianças mais ilustres e lhes preferiram a glória de morrer pelo nome de Jesus Cristo. É esta uma verdade que os próprios mundanos confessam, quando ao falarem de alguém que se deu a Deus dizem: é feliz, tomou o melhor partido, cuidou da sua salvação. Finalmente, não é verdade que costumam chamar desabusados aos que se despojam dos bens terrenos para se consagrarem a Deus? Como se hão de chamar, pois, os que pelos bens do mundo deixam a Deus? Homens abusados, homens iludidos. Meu caro irmão, de que lado quereis estar na fileira? Aconselho de São João Crisóstomo, que para fazerdes uma boa escolha, visitais os sepulcros. Os sepulcros. Ó, excelente escola para quem quiser aprender a conhecer a vaidade das coisas deste mundo e embeber-se da ciência dos santos. Dizei-me, continua o ilustre doutor São João Crisóstomo, quando visitai os sepulcros, podeis distinguir lá os que foram reis, nobres ou sábios? Quanto a mim, só vejo pó e vermes. Tudo é desengano, sonho, sombra vã. Pensa, pois, nisto: tudo que é deste mundo passará para vós, como uma peça de teatro, e se desvanecerá como um sonho, como um vapor ligeiro. Mas, cristãos, se quereis ser sábios, não basta que conheçais a importância do vosso fim, é necessário que empregueis os meios para o atingir. Todos quereriam salvar-se e tornar-se santos, mas como não empregaram os meios, não se santificaram e perderam-se. Não é só saber o caminho, não é só querer, é aplicar. É com a graça de Deus ter essa disciplina, essa vivência, pela graça de Deus. É necessário evitar as ocasiões perigosas, frequentar os sacramentos, orar antes de tudo e gravar no coração as máximas do Evangelho, tal como as seguintes: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vinha perder a sua alma. Mateus 16, 26. Quem se ama de forma desordenada, perder-se-á. João 12, 25. Se alguém quer seguir, renuncie a si mesmo. Mateus 16, 24. Sem se recusar ao amor próprio, às satisfações que eis que o desejo vos pede, não se pode seguir a Jesus Cristo. Ou se segue a Jesus, ou as nossas paixões desordenadas. É em cumprir a sua vontade que consiste a vida. Salmo 29, versículo 6. A nossa salvação está ligada ao cumprimento da vontade de Deus. Devem estas máximas e outras semelhantes estar continuamente presentes ao nosso espírito. Irmão, agora eu falo contigo. Estava falando antes, mas agora medita um pouquinho. Um sábado como hoje. Teu primeiro pensamento é gastar o dinheiro que recebeu na empresa, na farra, na prostituição, pegar as meninas porque é galanteador, porque é bonito. Você menina, você jovem, bela, inteligente. O seu corpo é morada de Deus. É belo porque Deus cria as coisas belas. Como você está usando a sua beleza? É para seduzir? É para enganar? É para se orgulhar?
É para humilhar outras que você não acha tão bonita. É para conquistar o que quer, os sonhos materiais. Ou a tua beleza, ela é usada para amar mais o outro, amar da forma que Deus quer. É usada para atrair, mas não para ti, mas para o Senhor. Você que tem seu título, você é universitário, ou você já é formado, já é doutor em alguma área, mestre, pós-graduado. Você tem se orgulhado tanto desse título que Deus é apenas um conceito. É você e Deus na sua casa e você se afasta da igreja porque acha que a igreja tem tanta podridão que ela não é digna da sua presença. Ou será que você deixou a desilusão, as mentiras que você talvez aprendeu na faculdade, na universidade, na escola, te afastarem de Deus, da oração? Achar que tudo é fantasia? É tempo de voltar para Deus. Essa ciência que você acha que tem é a ciência dos ignorantes. É a ciência dos iludidos. Não é que Deus odeia a ciência. Deus ama. Mas como vai falar, até Einstein, alguns falam que ele era agnóstico, outros falam que ele era deísta. Não pesquisei a fundo, mas ele falava, né, que há muita ciência leva a Deus. E a pouca ciência afasta de Deus. Quantos se acham tão científicos? Mas se você pegar alguém mais científico ainda, essa pessoa vai crer em Deus e humilhar os argumentos daquele cientista. Não humilhar ele em si. Ele vai se sentir humilhado porque os argumentos dele são presunçosos e muitas vezes sem fundamento. Então hoje acorda para a vida, irmão. Acorda. É tempo de acordar. Você que machuca o teu pai, a tua mãe, com palavras duras, acha que eles são ignorantes, são imbecis, são quadrados, são incompreensíveis, mas é o teu pai e a tua mãe. Tenha a ciência dos santos. Os santos honravam com todo vigor os seus pais. Com todo vigor. Quando a mãe de Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, ia beijar as mãos dele, ele falou: não, sou eu que tenho que beijar as tuas mãos, ó mãe. E beijava. Então era um ato de amor muito belo. Ela beijava as chagas do Padre Pio e ele beijava as mãos dela como mãos sagradas, como mãos que amam. Então a gente deve viver dessa forma. A ciência dos santos. Eis a sabedoria, e ela é árdua. Nunca se ache sábio. A sabedoria é um caminho árduo, mas que é possível chegar. Deus te abençoe. Amém.